Muito bem, amigos. Conforme prometido, então, aqui nós vamos para o bloco 5B, onde a gente vai fazer, então, o fechamento do bloco, certo? A gente vem para um slide aqui, começando no artigo 26, e nesses artigos, que vai do 26 ao 29, eles falam muito de vedações e concessões, certo? E situações um pouquinho diferentes, porque o Estatuto do Desarmamento, ele trata muito de arma de fogo, que de regra, desculpem, que de regra possui potencialidade lesiva, certo? Só que aqui nós vamos ter algumas exceções, e essas exceções podem marcar presença em prova. E é por isso que eu quero que vocês cuidem muito bem esse slide que nós vamos trabalhar com todo o carinho e atenção, certo? O artigo 26, ele começa dizendo o seguinte: são vedadas, certo? São vedadas. O que isso quer dizer? É proibido. Proibido. Fabricação, fabricar, criar. A venda, 2. Venda é o que, meus amigos? Comercialização, certo? Por que diz também comercialização depois? Porque a compra também é proibida. Então, em vez de dizer compra e venda, botaram a venda e a comercialização. E fala em comercialização para evitar, por exemplo, trocas, né? Os BRICS, certo? E a importação, trazer de fora do país. A importação de quê? Brinquedos, réplicas. Brinquedo é genérico, né? Armas de brinquedo, certo? Réplicas. Réplicas são idênticas. Simulacros, ou seja, que imitam. De armas de fogo, mas olhem aqui, que com essas se possam confundir. Arminha amarela e azul de plástico não entra aqui, certo? Tem que ser aquelas que dá capacidade para o homem médio, o homem mediano, se confundir. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, esse tipo de material causa, sim, potencialidade lesiva. Uma pessoa pode assaltar outra com uma arma dessas. A vítima não tem certeza como saber se é uma réplica, se é um simulacro. Então, por isso, o Estatuto do Desarmamento proíbe, certo? Todavia, pessoal, isso é uma RG. Como toda boa regra geral, existe aquilo que nós chamamos de exceção. Como toda boa regra geral, existe a exceção. E aí vem o parágrafo único. Excetuam-se. Essa palavra já não traz lembranças aos senhores? Excetuam-se já traz a lembrança da exceção, né? Da proibição às réplicas e os simulacros destinados à instrução. Instrução é o que, prezados? Ensino. Ensino, adestramento, treinamento ou a coleção de usuário autorizado. Lembra que o colecionador tem que ter autorização nas condições fixadas por quem? Pelo comando do Exército. Mas a gente já viu que o colecionador, o caçador, ele tem que ter essa autorização do comando do Exército, tanto para original como para réplicas e simulacros. Cuidem isso, certo? Cuidem isso. Lembrem, pessoal, que arma de fogo de uso restrito
é aquela arma de uso exclusivo das Forças Armadas, tá? Logo, só as Forças Armadas podem ter e portar arma de fogo de uso restrito. Mas isso é regra geral. Logo, nós temos exceção. E está no artigo 27. E eu gostaria que os senhores cuidassem a título de prova. Olhem o que o 27 diz. Caberá ao comando do Exército autorizar, excepcionalmente, ou seja, em caráter excepcional, a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Regra quer dizer o quê? Que essas armas não se compram. Essas armas são fornecidas. Mas, excepcionalmente, o comando do Exército pode fazer a autorização. Já pensou uma questão dessas caindo em prova? Muita gente pensa, não, arma de fogo de uso restrito não tem compra, não se comercializa. Está aí. Está aí a exceção. Parágrafo único. O disposto neste artigo, que é o artigo 27, não se aplica às aquisições dos comandos militares. Óbvio, né, pessoal? Óbvio que os militares não precisam autorização para a aquisição dessas armas. Certo? Cuidado. Cuidado também com o artigo 28, que já caiu em prova. O artigo 28 já caiu em prova e eu queria que os senhores tivessem muito zelo, muito cuidado. É vedado. Ou seja, é proibido ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Regra geral. É vedado, é proibido ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Ressalvados. Se fala aqui ressalvados, significa que nós estamos falando agora de exceção. Agora estamos falando de exceção. Ressalvados os integrantes das entidades constantes nos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6 desta lei. Ou seja, os integrantes das Forças Armadas, né? Os militares e por aí vai. Esses, mesmo com menos de 25 anos, podem adquirir arma de fogo. Isso já caiu em prova? Já caiu. Já caiu. Aliás, isso que eu acabei de explicar para vocês agora tem caído com uma certa frequência. Então, os candidatos não têm errado. Por estar praticando esse tipo de questão, eles acabam não errando no momento da prova. Artigo 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão 90 dias após a publicação dessa lei. Ou seja, o sujeito tinha o porte. Surgiu o Estatuto do Desarmamento. Ele tem o porte garantido por até 90 dias. Então, ele tem que se encarregar de preencher os requisitos em 90 dias para poder ter o porte novamente. Caso contrário, ele perde o porte. Certo? Significa que isso já passou, né? De 2003. Então, quem tinha o porte conseguiu renovar, legal. Quem não conseguiu, perdeu. 90 dias, está aí. Parágrafo único apenas ratifica. O detentor de autorização com prazo de validade superior a 90 dias poderá renová-la perante a Polícia Federal nas condições dos artigos 4, 6º e 10º dessa lei,
pelo prazo de 90 dias após sua publicação, sem ônus para o requerente. Está aí. Não tem muito o que falar. Tudo que está em vermelho, marquem, anotem, destaquem, sublinhem. É de extrema importância para a prova de vocês. Artigo 30. Artigo 30, pessoal. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa. Documento de identificação pessoal, comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando esse dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo desta lei. Isso aqui a gente toma por base o direito adquirido, né? E aí vejam que houve aqui prorrogação de prazo. O Estatuto do Desarmamento, ele pegou muita gente de surpresa, né? Pegou muita gente de surpresa, pessoal. Muita gente tinha arma, certo? Tinha arma, mas passou-se a exigir regras para ter essa arma. Num primeiro momento, o legislador estabeleceu 31 de dezembro de 2008. Para que as pessoas, então, providenciassem as regras, providenciassem com que tudo ficasse dentro do Estatuto, das regras do Estatuto, certo? Ou então, que entregassem nas delegacias as suas armas e, dependendo da arma, até recebiam uma indenização, certo? Muita gente, muitas pessoas ainda não tinham entregado, foi feita uma prorrogação de prazo e depois teve ainda mais uma prorrogação, teve mais 2 prorrogações de prazo. Nessas prorrogações, se fosse encontrada a arma com o indivíduo, não havia prisão, era um abolitio criminis temporária, porque se presumia a boa-fé do indivíduo. Presumia-se que até o prazo estipulado ele entregaria. Certo? Cuidado em relação a isso, então. Ele também tinha os benefícios, né? Que é não passar por todas aquelas condições do artigo 4º e também evitar o pagamento de taxas, certo? Porque isso só foi exigido com a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Aqui a gente tem um dispositivo de natureza material, que se ele retroagisse, ele prejudicaria o réu. E a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal, aqui está ele, certificado de registro provisório, expedido na forma do parágrafo 4º do artigo 5º desta lei. Ok. Então, qual é o objetivo do registro provisório? Poder ter tempo e organizar, já que tu não quer entregar a arma, tu quer, então, regularizá-la,
tu obtém o registro provisório dessa maneira. Artigo 31. Os possuidores e proprietários de arma de fogo adquiridas, pois isso eu já falei, regularmente poderão a qualquer tempo entregá-las à Polícia Federal, desde que adquiridas, olhem aqui, ó, regularmente, mediante recibo e indenização. Falei para vocês isso, muitos podem ser indenizados, nos termos do regulamento desta lei. Bacana, né? Certo? O 32 eu também já falei para vocês. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo e presumindo-se de boa-fé. Serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma, porque presume-se que o sujeito iria entregar essa arma até o último dia estabelecido, já que ele não regularizou, certo? É por isso que a gente chama de abolitio criminis temporária. Aboliu-se o crime de posse irregular de arma de fogo, e temporária porque é em virtude de um tempo, né? Até 31 de dezembro de 2008, e é quando houve, então, 2 prorrogações ainda. O Estado foi uma mãe aqui, certo? Foi uma mãe, para não gerar tantos efeitos catastróficos do Estatuto do Desarmamento. O Estado flexibilizou bastante, pessoal. Houve uma grande flexibilização. O que está em vermelho, os senhores tomem cuidado, destaquem bem, para evitar problemas na prova. Opa, o artigo 33 traz punições administrativas. Artigo 33, punições administrativas. Será aplicada a multa de R$100.000. Isso é o mínimo, a R$300.000. Isso é o máximo, conforme especificar o regulamento dessa lei. Em quais situações, amigos? Primeiro, a empresa de transporte, ou aéreo, ou rodoviário, ou ferroviário, ou marítimo, ou fluvial, ou lacustre, que deliberadamente, ou seja, de forma deliberada, por qualquer meio faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança. Porque nós estamos falando de pessoa jurídica. Não tem como prender pessoa jurídica. Se fosse pessoa física, porte ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de armas, mas é pessoa jurídica. E aí a pena é do bolso, dói no bolso. É a multa que está aqui. Certo? Fácil de entender. 2. A empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para a venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas. Certo? Cuidem isso, a multa é a mesma, R$100.000 a R$300.000. Qual é o critério dessa multa, pessoal? Qual é o critério da multa? A maior chance de dano, né, de potencialidade lesiva. Quanto maior o dano, por exemplo, maior o número de armas, quanto mais potencial lesivo é a arma, mais próximo do 300.000, certo? Então, uma série de fatores.
Ok? Cuidem esse ponto. Artigo 34. Os promotores de eventos em locais fechados, aqui tem que saber de cor, com aglomeração superior a 1.000 pessoas. Se por algum motivo for feita a contagem e tiver 1.000, não entra aqui. Tem que ser 1.001 no mínimo. No mínimo 1.001. Adotarão norma impositiva, ou seja, obrigatório, sob pena de responsabilidade administrativa e inclusive responsabilidade penal, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal. Perfeito, tranquilo. Sem mistério aqui, né? Mas eu acho que merece que a gente saiba o que é o inciso 6 do artigo 5º. Certo? Vamos primeiro pegar o parágrafo único aqui. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transportes internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados. Ok. Artigo 5º, inciso 6. O que será que é? O que será que é? Artigo 5º, inciso 6. Locais de culto e suas liturgias. Certo? Locais de culto e suas liturgias. Apenas isso. Voltamos para os nossos slides. Muito bem. Artigo 34A. Provavelmente esse é o último slide do bloco 5. Depois a gente terá uma questão, então, para testar nossos conhecimentos. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Registros Balísticos. Fácil, né? Eu não tenho muito o que dizer sobre isso, pessoal. Para que serve o Banco Nacional de Perfis Balísticos? Para coletar registros balísticos sobre as munições. Está aqui. Parágrafo 1º vem o objetivo. O Banco Nacional de Perfis Balísticos, eu não lembro de uma questão que tenha caído sobre isso. Mas talvez já tenha caído nesse universo, né? Tem por objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição. Vejam aqui, acessórios deflagrados por arma de fogo, ou seja, que já foram utilizados. Já foram utilizados. Arma de fogo utilizada, acessório utilizado, munição utilizada.
Banco Nacional de Perfil Balístico, BNPB. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, ou seja, infrações penais, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais, federais, estaduais e distritais. Ou seja, é um braço direito da polícia nas investigações. Quer descobrir, por exemplo, da onde uma bala partiu ou algo assim, talvez o banco pode facilitar, né? O banco pode ajudar nesse sentido. Então, realmente é um instituto bastante importante que tem grande valor. Não tem aqui apuração criminal municipal. Se aparecer municipal aqui, tá fora. Apareceu municipal, tá fora. Certo? Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Isso aqui tem que memorizar, apenas isso. Até porque balística, perícia, tem tudo a ver, né? Unidade Oficial de Perícia Criminal. Parágrafo 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos não são públicos, como já caiu em prova. Já caiu em prova isso, vocês têm que cuidar. Não são públicos. Terão caráter sigiloso. Por quê, pessoal? Para evitar que prejudique investigações. O motivo é óbvio. E aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nessa lei ou em decisão judicial, responderá nas 3 esferas: civil, penal, como violação de segredo ou violação de sigilo funcional, e administrativamente, se for um servidor, podendo inclusive ser demitido a bem do serviço público. Cuidem isso, certo? O parágrafo 5º é ridículo de tão simples, é ridículo de tão fácil, né? É vedada, ou seja, é proibida, é defesa, a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos, seja os projéteis, seja os dados, certo? Parágrafo 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Não poderia ser diferente. Não é poder legislativo, não é judiciário e não é estadual. É Poder Executivo Federal. Certo? Tudo o que está em vermelho, vocês marquem, vocês destaquem, pela importância que possui. É muito importante esse slide aqui. Certinho? Opa! Vamos praticar. Vamos praticar. Certo? Banca, ano 2020. Banca, Educa, Prefeitura de Cabedelo, prova 2020, Guardas Metropolitanas de Cabedelo. A aquisição de arma de fogo de uso restrito, primeiro que é proibido, mas caberá autorizar excepcionalmente pelo. Quem é que pode, amigos, excepcionalmente autorizar a aquisição de arma de fogo de uso restrito? É muito fácil, né? Primeiro dá preliminar E,
que é ridícula, Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, ia dizer nasais. O Comando das Forças Armadas não tem nenhuma autorização, a também está fora. Comando de Operações Especiais não tem previsão legal. Brigada de Operações Especiais, em algum momento a gente viu isso em lei? Não. Logo, obviamente, só sobra a letra D de Dinamarca, que é o comando do Exército, como a gente viu bem em lei, né? Não tem como errar uma questão dessas. E assim, amigos, nós fechamos o bloco 5. E fechando o bloco 5, a gente praticamente fecha o Estatuto do Desarmamento, porque vocês vão ver no próximo bloco que o bloco 6, ele apenas é o coroamento. É apenas uma ou duas dicas que encerram a nossa lei. Mas eu aguardo vocês, então, para esse encerramento. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até o próximo bloco, o último bloco. Tchau, tchau.